Olá pessoal, aqui é a professora Camila Monteiro e hoje nós vamos fazer a correção das atividades sobre o princípio aditivo. O número 1 diz que em certo restaurante oferece 3 opções de prato com carne grelhada, uma opção de prato vegetariano e 2 opções de prato com peixe. Quantas são as possibilidades de um cliente escolher apenas um prato nesse restaurante? Nós temos que ficar atentos ao seguinte: nesse restaurante, essa pessoa vai poder escolher apenas uma opção, de prato. Só que ela não vai montar esse prato, com carne grelhada e vegetariano e peixe. Ela vai escolher, a carne grelhada ou o vegetariano ou o prato com peixe. Então a gente tem que ter atenção nesses dois conectivos, no ou e no e. No ou, a gente soma, no e, a gente multiplica. Então, eu costumo brincar o seguinte, com o perdão dos professores de português, no ou, eu digo que a gente soma, a gente tem o ou ali. E no e, a gente multiplica, Então, a gente pede licença aqui aos professores de língua portuguesa, e faz essa deixazinha aqui para a gente não errar mais, tá? Então, no ou a gente soma e no e a gente multiplica, tá? Então, sempre que for fazer os probleminhas, verifica qual conectivo que ele pede, Se é o ou o e. Então, nesse caso aqui, é o ou. Então, a gente vai somar as 3 opções, e vamos ter 6 possibilidades de prato nesse restaurante. No número 2, Cláudia vai escolher uma sobremesa entre 3 tipos de sorvete ou 4 tipos de frutas. Quantas são as opções de sobremesas que Cláudia pode escolher? Então, aqui é a mesma coisa, E no problema mesmo já ajuda a gente, olha, já tem o ou aqui. Ela não vai escolher sorvete e frutas, ela vai escolher sorvete ou frutas. Então, a gente soma as opções e vamos ter 7 opções a serem escolhidas. Número 3. Wagner pode comprar um entre 4 pares de tênis ou um entre 2 modelos de sandálias. De quantas maneiras distintas Wagner vai poder fazer essa escolha? Então, ele só tem, a gente subentende que ele só tem dinheiro para comprar um ou outro, Já tem aqui, o conectivo ou, Se temos o ou, então somamos, O ou lembra soma. Então, nós vamos fazer 4 mais 2, que é igual a 6. Então, ele pode escolher, 6 tipos diferentes de pares de sapato. 4. José quer instalar a internet de casa. Após uma análise de possíveis provedores, verificou que existem 10 opções de acesso à internet do tipo banda larga e 2 opções de acesso tipo discada. Se ele deseja escolher apenas uma delas, quantas opções de escolha são possíveis? Aí, olha só, é o que eu te falei, Falei para vocês. Aqui tem o e, mas ele vai escolher a internet banda larga e a opção de escada? Não, ele vai escolher uma ou outra. Então, ele tem 10 mais 2 opções para escolher. Ele tem 12 opções de internet a serem escolhidas, tá? Então, a gente tem sempre que interpretar. Ele tem 10 opções de acesso à internet banda larga e 2 opções do tipo de escada, mas ele vai escolher uma ou outra. Então, a gente soma. Número 5. Para ir de uma cidade A a outra cidade B, dispomos de 4 empresas de ônibus, 3 de aviões e 2 de navios. De quantos modos podemos viajar de A até B? Então, aqui a gente vai escolher um meio de transporte para viajar. Eu não vou escolher um e outro e outro. Eu vou escolher um ou outro, Então, olha o ou, Então, nós vamos somar as opções. Então, 4 mais 3 mais 2 igual a 9. 9 modos diferentes de viajar.
6. Maria vai a uma papelaria para comprar lapiseira e caneta. Nessa papelaria, há 7 tipos diferentes de lapiseiras e 5 tipos diferentes de canetas. Ao perguntar o preço, verificou que só daria para comprar um item. Compraria a lapiseira ou compraria a caneta. De quantas maneiras diferentes ela poderia fazer essa escolha? Então, olha só, ela começa, né, a situação querendo comprar lapiseira e caneta. Então, se a gente só ler aqui, a gente faria o princípio multiplicativo, né? Pegaria 7 vezes 5 e faria aqui as opções que eu queria, né? Lapiseira e caneta. Só que ela viu que ela não tinha dinheiro suficiente, então ela compraria lapiseira ou a caneta. Então, de quantas formas diferentes ela poderia fazer essa escolha entre as lapiseiras e as canetas? Então, ela soma as opções que ela tem, ela pode escolher 12 coisas diferentes, né? Mas sendo uma ou outra, ok? E aqui no último, Roberto tem 10 jogos de ação, 5 de corrida e 2 de luta. Ele chamou um amigo e quer escolher um dos jogos para passar a tarde. De quantas formas ele pode escolher um dos jogos para se divertir? Então, olha só, vamos pensar. Ele vai chamar o amigo para jogar, só que ele não vai jogar todos os jogos ao mesmo tempo, ele vai escolher um. Então, ele tem entre os jogos de ação, né, para escolher, ou de corrida, ou de luta, né? Então, ele tem quantos jogos para escolher? Ele tem 17 jogos para escolher. Então, a gente tem que ter muita atenção, né, nos conectivos, né? Ler o problema, interpretar, né? A gente aqui, né, o jogo de ação não interfere no jogo de corrida nem no jogo de luta, né? A gente tem que ter a ideia que são são 3 conjuntos diferentes, né? A gente fala que são conjuntos disjuntos, né? Então aqui nós teríamos, né, um conjunto com os jogos de ação, um conjunto dos jogos de corrida, um conjunto dos jogos de luta, um conjunto não interfere no outro e todos são jogos. Então, ele tem 17 jogos diferentes para escolher, né, e se divertir com um amigo dele, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a diferença, né, do e, do ou, entendido aqui o princípio aditivo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.